Oi, bem-vindo, bem-vinda para você que está aqui com a gente novamente. A gente está começando hoje mais um podcast Saindo da Matrix. Então, para você que está no carro, indo trabalhar ou para a escola, conecte aí, se concentre, que agora você vai aprender muita coisa hoje com a nossa convidada mais que especial. E eu já vou apresentar ela para você. Só para relembrar, esse podcast Saindo da Matrix, ele é um podcast voltado para a gente fazer com que, de alguma forma, a gente acenda algum gatilho para você sair do automático. Se você está vivendo uma vida que acha que é só trabalhar, voltar, cuidar de criança, ou arrumar a casa e trabalhar e acordar no outro dia, tua vida não é essa. Então, aqui você vai encontrar um pouco mais sobre propósito, vai entender talvez qual é o teu chamado e através de todas essas histórias, a gente tenta fazer com que você se conecte com o seu eu interior para você descobrir realmente qual é o teu chamado e o propósito que Deus desenhou para você. Então, seja bem-vindo. E hoje a gente vai falar aqui sobre a jornada da Nicole. E a Nicole Ursa, como ela gosta de ser chamada, ela é formada em administração, marketing e design de interiores. Ela atuou por quase 6 anos no Banco Itaú como gerente de relacionamento. Depois ela consolidou sua segurança financeira como design de interiores por 10 anos, que era o que ela sempre quis. Mas tudo isso mudou após um evento que transformaria a sua vida para sempre. O AVC do marido, um dia antes do aniversário do primeiro ano do filho. Nessa trilogia você vai entender que o que move uma mulher diante do impossível e que por mais que tenha todo o planejamento da tua vida, você vai ver que o direcionamento de Deus é um caminho diferente daquele que você pensou que seria a tua vida toda. Então, antes da gente começar, bem-vinda, Nicole, obrigada pelo convite. Obrigada a você, estou muito feliz em estar aqui. E gente, acho que eu contei pra vocês, mas a Nick, ela é a minha tatuadora e eu posso falar. Eu tenho uma tatuagem, mas é a Nicole. E ela vai contar um pouco do trabalho dela e por que depois de tudo isso, ela virou tatuadora. Com um propósito enorme que ela tá descobrindo também. Nick, então assim, ó. Primeiro, realmente, eu venho aqui falar nesse primeiro episódio, o colapso de uma vida planejada. Sim. A gente já conversou antes, nós somos amigas também. E tu tinha designado todo um planejamento para tua vida. Conta um pouquinho como que você pensou que seria a tua vida. Desde muito cedo eu programei tudo. Sempre fui muito focada e sempre queria ter o controle absoluto de tudo. Desde bem novinha, né? E eu venho de família humilde. E eu sempre tive um objetivo muito fixo na minha mente em ter um trabalho estável, em ter uma casa onde morar. Então, eu sempre achava que eu podia construir um alicerce e que eu poderia programar toda a minha vida, né? Mas as coisas não são tão simples assim, né? Mas eu comecei a trabalhar super cedo, consegui ter uma carreira super sólida muito cedo. Fui sempre muito incentivada pelos meus pais, até o episódio com meu esposo. Uhum. E você casou com quantos anos? 25. Nem foi tão novinha, então. Foi Não. bem planejado mesmo. Bem planejado mesmo. Na verdade, eu estou há 20 anos com meu marido. Casou na igreja? Não, eu fiz uma cerimônia com uma juíza de paz. Uhum. E ela é formada em teologia. Uhum. Fiz no mesmo lugar do casamento, da festa, digamos assim, né? Uhum. Foi feito tudo junto. Então teve aquele sonho de vestir de noiva? Teve o vestir de noiva. Mas assim, não foi na igreja, sabe? Entendi. Uhum. E você entrou novinha lá no banco, Itaú, da tua história? Entrei super nova e já entrei direto como gerente de relacionamento. Então, eu não passei pelos outros, por caixa, por nada. Entrei direto como gerente de relacionamento, super, super novinha. Quando eu passei no Itaú, eu precisei ir para São Paulo. Imagine, gente, eu nunca tinha voado. Aí, de repente, todo final de semana, eu ia e voltava para São Paulo de avião. Quantos anos você tinha? Acho que
22, 23, por aí. Aham. Era bem novinha, Que assim. legal. Sonho de uma galera. Já pensou começar Sim. a trabalhar? Ah. Foi bem interessante, assim, eu aprendi muito, né? E tive também que cortar um pouco o cordão ali com os meus pais, né? Porque do nada eu estava o tempo inteiro viajando, o tempo inteiro fora. Aí eu morei 4 meses em São Paulo, porque eu precisava tirar um certificado que se chama Ambima, para voltar para cá e poder assumir como gerente, né? Então eu tinha que, além de tudo, tinha que fazer uma prova lá em São Paulo, depois desses 4 meses, para poder voltar para Curitiba e assumir a minha agência. Então foi bem diferente, assim. E foi essa agência aqui, pra quem conhece Curitiba, foi a agência aqui. Eu trabalhei primeiro em outra e daí depois eu vim para cá. Acho que fiquei 1 ano em outra agência e daí assumi a Comendador. Que é uma das maiores do Itaú. É uma das maiores do Itaú. Que legal. E você é filha única? Sou filha única. Então imagina o teu pai e tua mãe ali como bibolozinho. Sim, nossa, e a gente veio de cidade do interior, família simples, então, nossa, tinha medo de tudo, né? Aham. Imagine eu sozinha lá em São Paulo, do nada, andando de metrô pra lá e pra cá. Entendi. E da onde que veio o design? Então, na verdade, eu amo qualquer coisa que transforme. Qualquer coisa. E eu sempre gostei muito de casa. Sempre quis ter uma casa legal, uma casa confortável. E desde bem novinha eu já mexia com esse tipo de coisa. Só que eu não sabia que era exatamente isso que eu queria, né? Aham. Eu já restaurava móveis, sabe? Acho que eu tinha uns 12 anos que eu fiz a primeira restauração. Eu tinha uma vizinha na época. E ela me ensinou a fazer pátina. O que é isso, Pátina? Pátina é um processo que você faz nos móveis, que você faz um lixamento, passa uma tinta com os veios bem desenhados do pincel, sabe? É bem legal. E daí eu já fazia essas coisas. Eu era bem novinha, já fazia, pintava a parede. Aí na época teve a febre do esponjado. Daí eu fiz esponjado na casa da minha mãe, fiz das vizinhas. Então eu sempre fui meio metida, assim, a fazer as coisas, sabe? Aham. Meu quarto, eu lembro que eu era bem novinha também, eu pintei. Daí tava uma febre de coisa japonesa, fiz um monte de escrita japonesa, sabe? Então sempre inventei moda em casa. E minha mãe sempre deixou e me estimulou, sabe? É mesmo. Ah, que legal. E aí do Itaú, contando um pouco sobre a tua carreira profissional. E como que migrou isso do Itaú para daí virar designer de interiores? Então, é que assim, ó, o Itaú, no começo foi um sonho, né? Mas eu não via propósito no meu trabalho, sabe? E eu me prometi que antes dos 30 anos eu estaria fazendo algo que eu pudesse imprimir ali o meu DNA. Olha sabe? só a consciência da pessoa. Então, foi uma promessa que eu fiz para mim, sabe? Então, foi mais uma questão assim, eu vou trabalhar, conquistar aí um patrimônio e depois vou fazer o que eu amo, né? E um pouquinho antes de sair do Itaú, eu comecei a estudar design de interiores, vi que eu amei demais aquilo, que eu não cabia mais dentro de mim o banco, sabe? E daí, para mim, foi um passo muito grande, assim, sabe? E eu lembro que meu pai falou assim para mim, porque, nossa, todo mundo ficou chocado quando eu falei, vou pedir demissão. Tipo, como assim você vai pedir a conta? Você tá louca? Né? Assim. Você tem um emprego estável, você ganha bem, mas não era aquilo que eu buscava, né? E daí eu tomei a decisão, não voltei atrás, larguei tudo. E eu lembro que o meu pai falou bem assim para mim, filha, você tá sempre entre os top 10 do banco. Top 10 são os 10% melhores do banco, digamos assim, sabe? Ele falou assim, você tá fazendo isso numa coisa que você não ama. Qualquer coisa que você faça que você ame, vai dar certo. Cara, teu pai e tua mãe também sempre... Sim, sempre. E todo mundo me metralhando, né? Você tá doida? Como assim que você vai largar? Você vai pedir demissão? Não, então espera você ser mandado embora. Eu falei, não é justo eu ficar fazendo corpo mole, né? Sim. Pra ganhar conta. É caráter, que muita sim. gente faz, né? Sim. Eu falei assim, não, eu não vou fazer isso. Eu vou pedir demissão e vou sair e vai dar certo. E você já tava com o Rogério? Já. E o Rogério também super te apoiando? Super me apoiou. Imagina, eu tava com o Rogério antes do Itaú já, né? Desde eu tô quantos com o Rogério anos? desde os meus 18. Ah, e conta um pouquinho sobre ele. Ele era policial? Ele era policial militar e personal trainer. Inclusive, ele fazia 2 pós em neurologia de reabilitação. Porque ele falava assim, que a gente já sabia que ele tinha um tumor cerebral, né? Que se chama MAV, M-A-V, que é um tumor formado por veias e artérias, como se fosse um novelinho de lã. E nasce com isso. É uma má formação arteriovenosa o nome, né? E ele falava assim, nossa, eu tenho isso, mas eu não tenho nenhum tipo de sequela, não sofri nada. E daí ele começou a se dedicar nessas 2 pós dele, pensando em ajudar outras pessoas que não tinham a mesma sorte que ele, né?
Ele tava meio que se preparando. É, parece que sim. Mas a gente já vai contar sobre a história dele. Tá. Entendi. E aí, começou a trabalhar como design. Comecei. Gente, a casa dela, foi ela que projetou, vocês têm que ver. E é engraçado porque, assim, ó, a gente mora na mesma rua. E a gente morava literalmente quase que no mesmo quarteirão. Só que eu nunca conheci ela. Só que sempre passando pela casa, eu falava, olha, e eu passava na frente da tua casa e falava, não, olha que casa linda, vida. Sempre achei tua casa muito linda, assim, do lado de fora, né? E ficava olhando, assim, toda a vida. E aí vim conhecer você, depois ali. E a gente já conta como que foi que eu te conheci. Através da mãe dela, num salão, fazendo cabelo, olha só. Mas entendi. E aí você ficou quanto tempo trabalhando como designer? Aí você se encontrou no design? Me encontrei. Só que eu romantizei demais o trabalho e eu não tinha mais momento que eu não estivesse trabalhando. Eu não tirei nem licença maternidade. Eu trabalhei por 10 anos sem férias. Mas porque você amava? Amava, porque eu amava. Só que, de alguma forma, você acaba negligenciando outros setores, né? Como saúde, família, né? Porque eu estava o tempo inteiro no celular, o tempo inteiro resolvendo coisa. Eu tocava muita obra, né? Então, às vezes, eu estava com 8 obras em andamento. E o cliente chega em casa à noite, né? Então, ele vai conversar com você à noite. Eu fazia também projeto comercial, projeto em shopping. É de madrugada que as coisas acontecem, né? Uhum. Então, era full time ali, trabalhando. E aí você, como designer, o que você fazia? Você fazia toda a decoração interna? Como é que era? Então, é que tem o decorador e tem o designer, né? E tem o arquiteto e o engenheiro. Então, como que eu vou te falar? Eu fazia reformas, né? Então, eu pegava uma casa e eu transformava aquela casa. Eu derrubava a parede, eu fazia projeto luminotécnico, projeto elétrico, encanamento. E daí, dentro disso, também tudo, né? Os revestimentos, mobiliário, todo o detalhamento de marcenaria. Fazia tudo isso. Entendi. Levava o cliente nas lojas também para fazer a escolha dos produtos. Mas aí você projetava o design, você que produzia o design, tipo que nem para fazer uma tatuagem. Tu ia lá, bolava. Isso, Quase um arquiteto mesmo. É bem parecido. Tem arquiteto que faz design de interiores também, né? Só que o arquiteto ele pode mexer com estruturas. E o designer de interiores não mexe na parte estrutural, né? Então, não mexia, por exemplo, com uma viga, entende? Entendi. Ou se eu fosse, por exemplo, derrubar uma parede que tivesse estrutura. Daí eu pegava um engenheiro ou um arquiteto para ver se aquilo realmente poderia ser derrubado, entende? Entendi. Mas você mexia com cores, com tudo? Com tudo. E eu trabalhava também com realidade virtual. Então, eu fazia o projeto para o cliente, ele colocava um óculos e ele estava dentro do ambiente dele. Porque eu queria que ele tivesse certeza daquilo, né? Porque é um investimento enorme, né? Que legal. Então, era bem legal. Eu passava a madrugada fazendo as imagens de 360 graus. Era bem legal. Eu imagino que isso era uma coisa que eu gostaria também, assim. Parece que dá vida ao negócio, tirar do papel. Eu amo tudo que transforme. Então, é muito legal você pegar um ambiente ali que não tem personalidade nenhuma e você conseguir colocar ali a personalidade do casal. E, às vezes, o casal não tem nada a ver um estilo com o outro, sabe? Você fazer isso ficar harmônico e a pessoa sentir que aquilo não é uma casa só, é um lar, entende? O meu objetivo era transformar uma casa em um lar. Que legal. Em que cada pessoa se sentisse ali confortável, sabe? É bem, bem legal, assim. E cada projeto uma história? Cada projeto uma história e único, né? A gente construiu uma casa em Minas, do zero, assim. E aí, essa casa quem desenhou fui eu. Ai, que massa. Pra minha próxima casa, eu tenho ela já, tipo, desenhada na minha mente, assim, sabe? Ontem até eu tava revendo ela com o Leandro, falando em voz alta. Porque o que acontece? Desculpa. A mulher, né? Metida, então. Eu desenho e aí eu vendo a ideia pra ele comprar a ideia, né? E aí, cara, meio que não deu uma opção também, assim. E daí falei com ele lá uma estrutura que eu quero nessa próxima casa, na questão do escritório dele. Eu acho que isso aí não vai ficar bom. Eu falei, vai ficar bom. Confia. Vai ficar bom. Confia. Agora, deixa eu te falar aqui um assunto. Se você quer fazer um podcast, estruturar um negócio no digital, seja mais digital.
esse é o nosso patrocinador. Eles aqui que produzem os meus vídeos, que gravam os meus podcasts e editam. Além disso, é eles que também fazem a gestão das minhas redes. A gente tem vários clientes já satisfeitos com aqui. Você que não tem tempo ou não sabe o que falar, o que fazer, a gente monta tudo isso para você. O calendário editorial, faz a gestão das suas redes e posta para você também. Então, seja mais essencial, seja mais digital. A gente leva você na tua essência para o mundo digital. Que legal, Nicole. E aí, você estava nesse ápice? Tava. E o que aconteceu? Então, a gente estava numa fase muito, muito feliz, né? Nosso filhinho estava quase fazendo 1 aninho. E daí, um dia antes do aninho do Noah, o meu marido teve um AVC. Entraram comigo da polícia. Ele estava trabalhando? Estava trabalhando. Ele estava lá na polícia, tomou o café da manhã dele, entraram em contato comigo e me falaram que o Rogério tinha se afogado comendo um pedaço de pizza, que não conseguiram desafogar ele, e que ele estava desmaiado. E naquele momento eu sabia, eu falei, ele não está desmaiado, ele teve um AVC. E eles tinham levado ele para o posto de saúde. Aí foi uma guerra para eu tentar levar meu marido para o hospital INC, porque eles queriam levar ele para o hospital da polícia, né? E eu sabia que não teria suporte para o Rogério, porque o Rogério tinha uma má formação arteriovenosa de maior grau que existe. Vocês já vinham acompanhando isso? Já, a gente já vinha acompanhando fazia uns 3 anos. E ele fazia um tratamento chamado Gamma Knife, que tem no INC. E, gente, é incrível a tecnologia que existe no INC. O que é o INC? INC é um hospital que tem em Campo Comprido, tá? Lá, todo mundo que tem lá é neurologista ou cardio. Uhum. E assim, vem gente de toda a América Latina para fazer tratamento no INC. A gente nem sabe que tem algo tão fenomenal lá, que é uma máquina chamada Gamma Knife, que é uma radiocirurgia. Então, é uma cirurgia sem cortes. Então, pessoas que têm tumores que não há como operar, ainda tem mais essa chance, digamos assim, né? Um último tratamento. Ele é como se fosse uma radioterapia, assim, tipo, se vai diminuindo? Ele vai diminuindo, exatamente. Ele tem um período, ele começa a agir depois de 6 meses. Só que é com raios gama, pelo jeito. Com raio gama, exatamente. Incrível, assim, sabe? E o Rogério havia feito 3 sessões, porque o caso dele é muito, muito sério, né? Mas demorou um tempinho pra gente chegar nisso, né? Até nisso a gente passou por inúmeros neurologistas que desenganavam completamente. Falavam que não tinha como fazer cirurgia aberta, nem embolização, que é aquele pela veia, né? Que joga o stents, também não daria. Mas ele passava mal? Não, Como o Rogério é um milagre, porque assim, ó, uma pessoa que tem uma má formação grau 3, grau 4, já tem convulsão, você descobre, né, meio que cedo. O Rogério tinha uma que era grau 5 para 6, que é o maior grau que existe, na região de fala, visão, movimentos e memória. E ele nunca teve nada. E daí um dia a gente saiu da academia, a gente malhava um monte, a gente saiu da academia e foi pro mercado, e no mercado ele foi falar banana e ele falou nabana. Achei estranho, mas, né, enfim. E daí, daqui a pouco, ele foi falar carrinho, ele falou raquinho. Daí eu falei, você tá zoando comigo, né? É uma brincadeira. E não era uma brincadeira, gente, era sério. E daí ele começou a sentir formigar o lado direito dele, e um senhor pediu ajuda pra ele não conseguiu ler um negócio por um senhor. E daí eu falei, você não tá conseguindo ler? E daí ele fez sinal pra mim com a cabeça que não, e daí eu já corri pra casa, liguei pros meus pais, e daí ele não queria ir pro hospital. Aí meu pai pegou e falou assim, Rogério, é o seguinte, ou você vai, eu tô passando aí te levar. E daí ele concordou em ir, eu fui com ele pro Vita, que é bem pertinho de casa, e daí lá a gente descobriu o tamanho do problema, né? Ele também não sabia? Não, a gente não tinha nem ideia disso. Tanto que assim... Passou a infância inteira? Nunca teve nada, gente, nada. E assim, eu malhava super pesado, super ele pesado. bebia? Bebia mais pouco, assim, né? Até porque sempre teve um estilo de vida bem saudável, né? Nem então, na adolescência? Mas mais pouco, assim, sabe? Era Olha raro, assim, só. a gente não era muito, assim, de beber muito. Mas tomava cerveja, às vezes, final de semana, às vezes um destilado, sabe? Mas era pouco, até porque ele era apaixonado por academia, por musculação, né? Personal, Cuidava muito da saúde, né? Então, bebia muito pouco, assim. Mas foi um susto. Isso já foi um susto, entendeu? Tanto que eu tenho fé tatuado aqui, que eu tatuei na época disso, do tumor dele, entendeu? Porque meio que não tinha uma expectativa onde procurar, o que fazer, sabe?
E daí, graças a Deus, a gente achou esse bendito do Gamma Knife, né? Na época até foi um cunhado meu, o irmão do meio dele, que comentou, tem alguma coisa no rink de diferente, alguma coisa especial lá. E daí eu já tinha passado por vários médicos que desenganavam, falavam que só tinha como acompanhar e que o dia que acontecesse provavelmente seria fatal, né? Porque assim, uma pessoa que tem uma MAVE cerebral, aquelas veinhas, elas são um erro, né? Então tá formando lá o feto, dá alguma coisa errada e embola tudo, vira um novelinho de lã. Mas aquelas veias, elas são todas misturadas, algumas fininhas, algumas grossas demais, sabe? Mas isso então não tem como formar ao longo da vida? Não, nasce com isso. É congênito que fala, né? Então a gente sabia que um dia isso é uma iria má acontecer. formação no útero. No útero, exatamente. É uma má formação arteriovenosa. Qual que é o percentual? Quantas pessoas Eu tem não isso? sei, mas é raro. E é genético? Não é genético. Antes de eu engravidar, a gente conversou com o médico dele sobre isso. Ele falou, não é genético, é congênito, né? O que é o congênito? Congênito é que nasce com isso. Ah, tá. Mas Entendi. não passa na genética, entendeu? Entendi. Não tem herança genética. E o Noah veio planejado? O Noah veio planejado. Antes de eu engravidar, eu conversei muito com o médico do meu marido, né? Com o neurologista dele. Porque, a princípio, assim, o Rogério estava a caminho da cura da MAVE dele, sabe? Ele tinha feito 3 radioterapias, que é o Gamma Knife. Radiocirurgias, desculpe. O normal é fazer 1 na vida, tá? O Rogério fez 3, porque era muito grande a malformação dele. Então, eles separaram em 3 segmentos ali e ele fez 3 aplicações. E estava quase curado, a gente já estava comemorando a cura quando aconteceu. Então, a gente não estava esperando, assim, sabe? Foi bem chocante. Nossa, eu imagino. E vocês já tinham quanto tempo junto quando isso aconteceu? Faz 3 anos atrás, 17 anos Faz pouco juntos. tempo, né? Faz 3 anos do AVC. E aí E aí você trabalhando, tudo, aí programou, teve o Noah. Sim. E aí, nisso, putz, feliz da vida, achando que tava já com o Rogério quase curado, emprego Tanto que você que queria. eu lembro que o médico Vocês já moravam, você já tinha desenhado aquela casa? Já, a gente tava morando ali já. O Noah nasceu naquela casa. E eu lembro que o médico falou assim, de presente de aniversário do teu filho. Você vai estar quase curado. Eita. Nossa, Nick. E como é que... Porque assim, acaba que a gente encontra uma força, não sei da onde, né? Pra quando as coisas acontecem. E eu sei que a gente tem essa habilidade, assim, tipo, aconteceu alguma coisa na pressão, cara, a gente nem pensa, resolve, e aí depois, quando as coisas começam a passar... Primeiro resolve, depois pensa, né? Depois pensa. Eu sempre falo isso. Primeiro a gente resolve, depois a gente pensa. Mas como é que foi, assim, tipo, pra você, depois de tudo isso, antes da gente explicar mais como é que foi a rotina, mas quando você viu que realmente você não tinha um controle, assim? Hoje, como é que você absorveu isso? Hoje é diferente, porque eu falo que a Nicole de antes não existe mais, né? Eu precisei morrer de alguma forma e renascer diferente. Porque pra mim foi muito difícil não lidar mais com o controle, sabe? É que isso... É que no final das contas a gente não tem controle. Não existe controle de nada. Não existe controle financeiro, não existe nada disso. Não existe planejamento, eu falo, sabe? Isso é uma coisa que a gente acha que existe, mas é uma ilusão. Porque tudo pode mudar, de uma hora para outra. De um minuto para o outro pode mudar. E foi o que aconteceu comigo. De um minuto para o outro, mudou. A gente estava no ápice financeiro, profissional dos dois. E vida pessoal também, tipo... A gente sempre foi muito feliz, sabe? E o Noah veio extremamente planejado, na hora que a gente queria. Porque eu falei que eu ia ter o Noah quando a gente tivesse uma estabilidade, né? E daí quando você atinge a estabilidade, você fala, acho que agora tá ok pra gente ter um filho. E daí quando ele vai fazer 1 ano, cai uma bomba. E muda tudo. E eu deixei até de ser mãe, né? Naquele momento. Porque eu não tinha mais como cuidar do meu filho. Eu fiquei morando no hospital, né? Um tempo. Então, eu ficava lá de dia. O meu pai assumia de noite. Minha mãe cuidava do Noah. E, eventualmente, meu cunhado dormia lá.
E teve alguns amigos que ajudaram também, dormindo algumas vezes, sabe? Quanto tempo ele ficou? Ele ficou primeiro 1 mês. E daí eu consegui trazer ele para casa com home care, né? Que foi uma tortura na minha vida também. No final foi bom, mas o começo foi um caos, assim, total. Porque eu não tinha noção dos custos, né? Eu briguei muito para levar o Rogério para casa. E independente do gasto, de tudo, eu não me arrependo disso, porque era a única forma que eu achei de trazer meu marido de volta para a realidade, né? Porque primeiro o Rogério ficou em coma, ficou 17 dias em coma. Quando eu digo em coma, existem 2 tipos de coma, o coma induzido e o coma mesmo, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, mas fulano ficou 60 dias em coma. Não, mas ele ficou em coma induzido por medicamentos ou ele ficou em coma porque o cérebro não acordava? O Rogério ficou 17 dias em coma porque o cérebro não acordava. O cérebro não conseguia fazer o Rogério acordar. O Rogério não gerava pensamento, não gerava nada, entendeu? Era um vegetal. E quando ele acordou, eu pensei que ele tinha acordado, mas não era acordar, era a abertura ocular, que eles classificavam, entende? Então ele abria os olhos, mas não gerava pensamento, sentimento. E que louco, né? Agora você me falando, eu fiquei pensando aqui. Como é que pode a gente estar em coma e os órgãos funcionar? Como é que será que funciona? É que funcionava por máquinas. Assim, não tem... O Rogério estava por máquinas, entendeu? Tanto que ele tinha traqueostomia, né? Ele respirava. Já logo, depois dali... Sim, o Rogério ficou entubado todo, né? Então era fio, eletrodo, tudo por Ele tudo. deu o AVC e já desligou, e dali ele já não acordou mais. Isso. Uhum. Por que eu te vi o Rogério perguntei? saindo de casa, conversando, tudo normal, e acabou ali, entendeu? Quando eu voltei a ver ele... Eu não sei se eu... Acho que eu não te falei. Mas eu tava grávida de 38 semanas e 2 dias e eu dei um AVC. Capaz? Eu acho que eu não falei isso. Não. De repente, eu comi, fiz uma janta lá, eu queria comer um caldo de mandioca. E daí sentei no sofá, a minha cabeça começou a doer muito. Aí eu lembro que eu tava assistindo The Mentalist, sabe? Uhum. Aquela série. Uhum. Sentei no sofá e falei pro Leandro assim... Não, minha cabeça tá doendo. E aí, tipo, eu tava escutando como se fosse um eco. O Jane lá falava e eu meio que escutava de novo, assim. Uhum. E aí, de repente, eu comecei a enxergar meio que a sombra também. E aí, eu vi que tava estranho. Eu vi que tava estranho. E aí, eu tava sentada no sofá e eu meio que desmaiei. Só que o Leandro achou que eu dormi. Então, eu não sei quanto tempo eu fiquei desmaiada, mas, tipo, não foi muita coisa. Aí, eu acordei, tipo, um apagão. Aí eu acordei e falei pro Leandro se eu quero ir no banheiro. Só que na minha cabeça eu tava falando eu quero ir no banheiro. Só que, tipo, só saiu o banheiro. Uhum. E ali eu consegui segurar a bexiga, ele foi me ajudando, não tava conseguindo já andar. Fui no banheiro, fiz xixi. Quando eu voltei, eu já não falava nada. Meu Deus, só que era assustador. Era como se eu tivesse meia fase, Nicole. Meia fase, assim, ó. Era literalmente, eu tava acordada. Eu sabia que eu tava esquisita. Eu via as coisas, o tempo era diferente. Parecia que tava, tipo, em câmera lenta. Não conseguia falar. Aí o Leandro tentava, tipo, falar as coisas pra mim, não conseguia. Ele começou a entrar em desespero, claro, né? Uhum. Daí a gente foi pro hospital. Eu lembro que eu ia ganhar o John naquele hospital ali do Água Verde, a maternidade Curitiba. Uhum. Aí a gente foi pra lá, só que aí chegou lá. Ele me desceu, me colocou na cadeira de rodas. Quando a médica já foi me examinar, a médica me examinou. Eu tava, tipo, do lado aqui na maca, e aí ela tinha um toldo, assim, tipo um toldo na frente, e aí eu só lembro ela falando, e eu escutei, e aí ela falando pro Leandro assim, corre com ela, eu tô ligando lá pro hospital, a maternidade Nossa Senhora das Graças, porque aqui não tem UTI de adulto, só tem UTI de neonatal, e ela tá dando um AVC, não dá tempo nem de nem de chamar a ambulância, você vai ter que ir correndo. Meu Deus. E eu lembro da médica falando isso. Só que eu não conseguia falar. Reação, né? Eu não conseguia falar. E aí, Nick, ele foi correndo, me colocou dentro do carro, de cadeira de roda, tudo. A médica, tipo... A médica ajudou e a médica já ligou. Então, quando a gente chegou lá, ele já tava me esperando lá fora, entendeu? Uhum. Só que eu fui voltando dentro do carro. Aí eu fui, tipo, forçando. Oi. Eu fui falando, oi, 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 oi. E aí eu comecei pelo oi, 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 tipo, eu voltei assim. E aí eu comecei a falar. Só que eu não falava tudo, só que eu voltei a falar. Quando a gente chegou lá, daí eles começaram a me examinar. O Leandro
Cara, ele não conseguia respirar, assim, ó. Ah, imagina. E eu grávida. Aí tive que tirar o Que John. susto. Daí eu fiz 2 ressonâncias grávida ainda. Daí eles queriam injetar o contraste pra ver na ressonância. Eu não deixei grávida. Aí eu tive que tirar ele. E aí... Isso era tipo meia-noite, assim. Que era muito tarde. E aí, de repente, na maternidade lá Nossa Senhora, começaram a chegar um monte de médico. E aí eu lembro que pra fazer a cesárea, porque normalmente eles fazem programado durante ali o dia e tal, tinha tipo umas 30 pessoas do meu lado. E eu perguntando, e eu assim, Nicole, o que tá acontecendo? E eu já vendo a movimentação, e na hora que eles iam falar comigo, tipo, falava muito calminho, sabe? Mas aquele tanto de gente, aquela correria. E aí eu peguei e falei assim, o que tá acontecendo? Eu vou morrer? Eu peguei e perguntei pra médica. A médica, não sei o que, calma e tal. E aí, quando foi pra tirar o John, tipo, muito rápido, já levaram pra lá e já meio que me fecharam, tipo, muito rápido. E aí me entubaram e me levaram pra UTI. Ai, você foi entubada? Me fecharam, me levaram pra fazer o exame lá. Daí eu fiz o exame já direto. Tipo, eu acabei de ganhar e já fui de novo pra ressonância. Deus. E aí passei a noite na UTI. Tanto é que o John tava ótimo, mas ele ficou com o Leandro. Ficou separado de você. E ele não Ai, que foi, dor. tipo, lá pra UTI, porque ele tava ótimo, né? Então quem foi pra UTI era eu. E aí passei a noite lá na UTI e eu achei que eu ia morrer. Meu Deus. Eu achei que eu ia morrer, não conseguia. E eu fiquei ainda, tipo, uns 2 meses sem falar todas as palavras. Tipo, meio que eu pensava e não conseguia falar. Algumas coisas eu falava errado. E aí é um trombo. Foi um trombo que grávidas têm muito risco de dar trombose. Eu não sabia disso. Trombose. E aí foi um trombo que estourou na minha cabeça, só que eles não sabiam, tipo, se era 1, se era 30, quantos trombos que eram, entendeu? E aí por isso que arrumaram aquele desespero, porque poderia ter mais trombos e daí estourar. Sim. E aí o Leandro mesmo tem pavor. Quando eu falo de ter outro filho, e a Duda nasceu prematura, de 31 semanas. Aí no segundo teve isso. Quando eu falo de ter outro filho, o Leandro surta. Imagino. Aí eu vivi isso aí. Assustador, né? Tipo, né? Mas graças a Deus. Eu falo que o meu propósito é gigante, porque Ai, as eu coisas que não tenho acontecem dúvida disso, comigo você me contando essa história. é surreal. E aí hoje eu não tenho nada. E aí eu fui pesquisar, fui fazer coisa, eu acho que foi da vacina, alguma coisa, porque eles daí me mexeram inteira no pescoço, na cabeça, em tudo, né? Pra ver se tinha trombos espalhados em outros lugares, que é quando estoura que dá o AVC, né? Só que ele pode ser contido. Eles falam lá os termos que eu não sei. Ele pode ser, ou ele pode ser expansivo, um negócio assim. Eu nem quis saber, porque, tipo assim, não. Mas eu entendo. Quer dizer, vivi isso daí, mas não faço nem ideia da pessoa que tá ali do outro lado, que você tenta fazer alguma coisa e não... Sim. Vamos contar, então, no próximo episódio, mais sobre essa história da Nicole. Como é que foi que ela virou e pegou toda essa arte que ela tem dentro dela desde sempre e se tornou uma tatuadora. A gente já fala sobre isso. E se você sente que esse episódio falou alguma coisa com você, já passou alguma experiência parecida, então compartilhe aí e fique plugado no próximo, que vai sair na próxima quarta-feira, para você conhecer mais sobre a história aqui da Nicole. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com 3 amigos ou pessoas que você ama. Ajude também eles a expandirem a consciência. Então, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber aí o aviso dos próximos episódios.